Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. E esta semana nós temos um convidado que de fato sim, é muito especial. O padre Manuel Henrique, que lançou recentemente um livro extremamente interessante sobre religiosidade popular. Práticas simbólicas, uma análise discursiva de mitos, ritos e prédicas da religiosidade popular. É um livro muito sério, viu, gente? Mas não é um livro sisudo, não. É cheio de tiradas de bom humor, muito próprias dessa religiosidade popular, sobre o que trataremos agora nessa conversa. Eu tenho certeza que será muito agradável. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Aliás, eu sempre costumo dizer, e vou repetir, acima de tudo, o senhor, para mim, é um homem bom. E isso faz muito bem à humanidade. Essa aqui é uma obra de uma vida inteira, né? Que vem lá de trás, não apenas do estudo acadêmico. Estou certo? Tá certo, Ricardo. Obrigado pelas suas palavras, pelo seu carinho. Que eu tenho certeza, viu, padre? É um carinho não apenas meu, isso é coletivo, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, tá certo? Gosta do senhor. É verdade. No dia do lançamento do livro, eu tive a sensação disso. Havia umas 400 pessoas naquele auditório, que não era tão grande assim, e eu não esperava que houvesse tanta gente. Eu não aguardava tanta gente. E na hora que eu entrei, é verdade que eu entrei uns 10 minutos depois da hora marcada, mas não foi premeditado, não. O senhor é responsável por aquilo que conquista, viu? Foi porque é difícil caminhar com as pernas dos outros, caminhar com as mãos dos outros, e, como é que diria? O senhor está falando isso fisicamente, né? O padre Manuel Henrique passou por um problema de saúde recentemente, está se recuperando cada vez melhor e com a velha e boa sabedoria de sempre. Eu estou aguardando esse momento, né? Já faz algum tempo, mas tem gente boa cuidando de mim. Gente da Unimed, gente da Santa Casa e os amigos todos que me querem bem, sobretudo pela oração. Pois é, Ricardo, estou aqui depois de um longo tempo de estudo, de escrita. Mas vamos lá, a paixão é mais antiga do que o estudo, né? É mais antiga. Desde o início em que eu me embrenhei pelos estudos da religião, em que eu comecei a me debruçar, a compreender, se é que posso fazer isso, da religião. A religião que é coisa séria que a gente não pode brincar, nem duvidar também. No entanto, ela não é coisa que a gente aprenda de um dia para o outro. É coisa que a gente pode ir aprendendo aos poucos, ensinado. E fez parte, né? E faz parte de toda a história da humanidade desde a origem, né? O Pai Criador, quer dizer, existe em praticamente todas as religiões do mundo, né? É verdade. E se a gente presta atenção nisso, nos daria mais tranquilidade de haver respeito entre as religiões, entre as pessoas todas, porque parece que quem estuda uma religião, domina essa religião e quer ser o seu dono, quer ser o seu intérprete quase único, absoluto, e não é assim. Nesse seu livro, que é delicioso, o senhor mostra exatamente essa diversidade, né, de visões da religião do povo, né? Enfim, eu antes de passar por essa parte, quer dizer, do histórico que o senhor construiu aqui no seu livro da religiosidade popular, eu vou ao final do livro, quando o senhor disse que é preciso, e claro, falando especificamente do cristianismo, que todas as religiões abram mão, né, desse monopólio, né, de Jesus. Essa é a sua utopia, essa? É minha. É a construção que o senhor imagina para as religiões, para que elas sobrevivam, aliás, convivam, né? Se integrem. É porque eu não acho motivo de haver contradições ou de discussões e até mesmo inimizades entre as religiões. O senhor acha que a religiosidade popular, ela ensina muito isso a todos nós quando faz essa integração? Vamos assim dizer, se a gente pega aqui o sincretismo religioso brasileiro, das religiões de origem africana e agregam ao cristianismo e vice-versa?
Essa é a grande sabedoria que eu pretendo ter. O senhor começa a aprender em casa com seu pai, que era evangélico, não é isso? Era meu pai, era evangélico. E o senhor vai ser exatamente o sacerdote da Igreja Católica? Eu ia à igreja dele, ele vinha à minha igreja. O senhor pôde fazer a opção? Pude fazer. Sem contrariedade doméstica? Sem, com todo o respeito dele e das pessoas que me conheciam também. Não sei se foi isso que me facilitou ter uma proximidade com as religiões evangélicas, amizade com pastores. Não sei se foi isso que me deu me tirou o medo de me aproximar deles e vendo neles algo maravilhoso. Tem gente maravilhosa nesse campo evangélico, tem gente que sabe dizer bem as coisas que aprenderam, como eu também aprendi, só que nem sempre eu aprendi a dizer tudo do jeito que eles dizem. Realmente é uma beleza. Para mim é uma lição de vida, uma lição de morte também, porque morrer assim vale a pena. Dizia Cícero, viu, que filosofar é aprender a morrer. Não sei se ele estava certo, mas de certa forma, eu acho que a religião deve também ter esse papel de nos ensinar a finitude, né, da vida, pelo menos a vida biológica, digamos assim. É verdade, Ricardo. Eu acho que aprende-se a viver até mesmo ao aproximar-se da morte, né? A morte ensina a gente até a viver. A morte ensina-nos a encarar o mistério da vida de outra maneira. Não da maneira médica somente, nem da maneira, como é que eu diria? Biológica, mas de outra maneira. De outra maneira da finitude da vida, olhando os momentos de fraqueza, os momentos em que a gente não se considera mais tão forte como poderia ser. O sofrimento, né, padre? O sofrimento ensina. O senhor passou por isso recentemente, eu passei. De forma muito dura. Essa experiência, e foi uma fase difícil, né? Ela lhe tornou um homem mais sereno, mais tranquilo, mais integrado à própria vida? Olha, Ricardo, eu acho que sim. Porque me ajudou a compreender a situação de muita gente que vive como eu estou vivendo, ou que já viveu. Muita gente que passa por isso, às vezes calado, sem ter a quem dizer o desabafo que a vida traz, mas eu aprendi. Eu aprendi a viver tudo isso no silêncio da minha cama. Foi onde eu vivi mais tempo, nesses 2 anos ou mais, foi onde eu mais aprendi a conviver com a vida e com os outros também que vinham me ver. Alguns até vieram me ver sem eu ter visto a eles. Quando eu estava em estado de coma. Passou, padre, no fundamental é muito bom vê-lo nesse momento em que, enfim, o SESMAC, é editor do SESMAC, né, decide lançar. Esse é o trabalho que nós falamos do padre Manuel Henrique, é o doutorado dele, a tese de doutorado, que tem, sem dúvida nenhuma, um estudo profundo. Eu vou deixar para o próximo bloco a questão das religiões afro, de origem africana, como elas entram nessa religiosidade popular no Brasil, principalmente no interior, o senhor diria. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.